Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, queridos, por isso, uma das mensagens centrais do Evangelho, da nova aliança, é: desista de merecer algo de Deus. Isso é Jesus sendo levantado na minha e na tua vida. Você novamente é mais do que vencedor, porque você tem dado resposta ao amor de Deus, ao primeiro amor. É você amando a Ele na prática e amando aos irmãos. É a cruz. Sabe, irmãos, vocês viram ali, nós não andamos mais nas trevas. Nós não andamos mais debaixo de condenação e de culpa. Isso não nos alcança mais. Nós não andamos mais com a boca no pó, que é no Antigo Testamento, lamuriando, murmurando, reclamando, mendigando algo que Cristo já conquistou para você na cruz do Calvário. Para mim e para você. Sabe, precisamos, com urgência, amados, em nome de Jesus, realmente é mudar a nossa mente. Esse é o verdadeiro arrependimento que leva para um comportamento diferente. É mudar a mente, se arrepender do ensino errado. Essa palavra o pastor Luiz pregou a semana passada. Eu tenho dito para vocês que eu procuro não ouvir as palavras para não ser influenciado com aquele que ele prega. Eu pego a palavra, vou ler na Bíblia os versículos bíblicos, aí a gente constrói a palavra para você ouvir conforme você precisa aqui. Porque uma coisa é Capão da Canoa, Xangri-Lá, outra é Goiás, Goiânia, outra é Rio de Janeiro, outra é São Paulo. Cada igreja tem uma particularidade, uma peculiaridade, uma necessidade, algo específico. E é aqui que nós levantamos Cristo em nome de Jesus para você receber dele. Por isso que eu digo, ouça com ouvidos de ouvir. Com interesse, com vontade, com fome, com sede da justiça, que é a palavra da justiça que nós pregamos aqui. Sabe? E receber a palavra com mansidão no coração. Não com questionamento, não com dúvida, incredulidade, mas com fé. Sabe, com aquela boca gostosa de quem está comendo algo bom. Mas não depende de mim, não precisa olhar para mim. Ouça Cristo. Se eu não falar aqui, Deus vai usar quem Ele quiser. Ele sempre usou quem Ele quis. Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, pois o poder é dele. E nós temos que nos condicionar a isso e não escolher a quem ouvir. Escolher ouvir com ouvidos de ouvir qualquer pessoa, senão um burro vai falar, na Bíblia já falou, as pedras vão falar, as madeiras vão falar, porque a pessoa precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir Cristo levantado para ser atraído para Ele, e não por outra coisa. A palavra de hoje é: seja livre e reine em vida. Quantas vezes já ouvimos isso? Seja livre e reine em vida. Amados, nós temos muitos líderes aqui. Eu torno a falar com muito amor a você. Temor a Deus e amor a você, irmãos. As pessoas estão nas suas casas, você sabe de quem eu estou falando, presas. E não estão reinando livre, não estão livres, elas estão presas a uma circunstância, a um momento, a uma situação que é passageira. Estão olhando para o natural. E você que é líder, que tem vindo aqui ouvir o Evangelho da Graça, é convidado para vir para celebrar a graça. Você tem um compromisso de amor, sacrifício de amor com essas pessoas que Deus confiou para você andar, sim. Sim. Esse compromisso é teu. Quem está me ouvindo e não está saindo, diga assim que é líder, esse compromisso é meu. Amém. E esse compromisso significa morrer. Morrer para quê? Para as coisas desse mundo, para as vontades desse mundo, as necessidades próprias, as dificuldades próprias. Mas mais uma vez eu agradeço a Deus pela tua vida, porque você tem dado mostras práticas de que você é o mais que vencedor. Porque torna a falar, sair da tua casa e vir para cá já é uma vitória. Mas nós vemos aqui por causa de Cristo, não é por causa do pastor, por causa da igreja, por causa de nada. Hoje aqui eu sei, tem vermelhos felizes e azuis tristes. Isso é partido. Agora, se isso domina a tua vida, é um problema.
Se meu time ganha, eu estou feliz. Se meu time perde, eu estou triste. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se eu não tenho dinheiro, eu estou triste. O que é isso? É circunstância, é momento. Se eu estou bem com o irmão, estou triste. Se eu estou bem, estou alegre. Se eu estou mal com o irmão, eu estou triste. Irmão, nós precisamos romper essa barreira do natural, para poder enxergar aquele que tem sido levantado todo domingo aqui nesse lugar. Nós temos que olhar para ele. Nós vamos ser transformados ao ouvir a palavra que você tem ouvido aqui insistentemente, mas você precisa hoje entender que está num momento que você tem que contemplar Cristo. Mas não é em casa, não é sozinho, é na igreja, com os irmãos, isso, com aquele que você não gosta, com aquele que te incomoda, com aquele que te ofende, é esse que você tem que congregar, precisa estar com ele, que esse é o nosso desafio. Você orar, perdoar aquele que não te ofende, você não faz nada demais. Agora, o viver em Cristo é você orar e perdoar aquele que te ofende. Ainda mais torno a falar, hoje à tarde estava em casa com a família novamente, eu disse, eu me preservo, é uma decisão, eu escolhi, eu me preservo de influenciar pelo ódio desse mundo. E tem um lugar que o ódio está sendo destilado, não é destilado, não é destilado do outro lado, destilado assim, ó. Ao invés de fluir o óleo da unção, do está consumado, é o ódio do muçulmano, que não pode ver outra pessoa na frente, tem que ir lá matar, roubar e destruir. Tem muitos homens bombas andando no nosso meio nos dias de hoje, e se manifesta nas redes sociais, para defender algo que não tem que defender, já foi defendido na cruz, foi chamado para defender o que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso sim. Vai passar esse período de eleições, nós vamos ter que recolher tantos cacos, perdão da palavra, tanta restauração, tanta restituição, não sei o que vai acontecer. Sei, porque Deus vai fazer isso, mas vamos ter que fazer muita coisa, né, pastor Jonathan? Mas não foi por falta de orientação. Eu estou falando aqui, eu sou o modelo na igreja. Pode olhar o que eu faço. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Vai ver. O que o teu pastor faz, o que o teu pastor fala, antes de falar de alguma coisa da igreja de Jesus. Não generalize. Agora aqui, como te disse, a palavra que eu estou pregando é para você aqui. É a mesma, está sendo pregada no Brasil inteiro, mas você está ouvindo o que você precisa ouvir. Agora olhe para quem você tem que olhar. Primeiro para Cristo, depois o representante dessa igreja, que sou eu. Não que eu tenha me escolhido, e não que seja bom, não tem nada a ver comigo, tudo a ver com ele. Mas é assim. Às vezes ficam vindo fulano de tal, pastor tal, igreja tal, mas e eu? E a tua igreja? É para isso que tem que olhar. Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Conseguiu entender? Então diga graças a Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, versículos 13 e 4. Livro de Hebreus, capítulo 2. Versículos 3 e 4, diz assim. Olha que bênção, vou ler o versículo 1 já. Deixa as crianças em paz. Sabe que eu estava vendo uma coisa, porque eu sempre vivi em grupos, nas células. Criança nunca me incomodou, nunca atrapalhou. E célula é um ambiente menor, vocês sabem, tem mais criança, lugar mais apertado. E criança falava, criança brincava, criança gritava e tudo, e nunca atrapalhou isso. Só qual era o benefício que tinha, irmãos? É que as crianças recebiam. Elas podiam estar brincando, fazendo barulho, se perguntavam uma coisa, sabe mais do que um adulto que está quieto ouvindo. Por incrível que pareça. Então fique em paz. Deixa a criança ser criança e você seja adulto e se esforce para ouvir. Para você ser transformado e ver se você consegue contemplar Jesus. Contemplar Jesus, contemplar a graça, o favor de Deus na tua vida. Amém? Então veja bem, Hebreus, versículo 1 já. Eu vou ler o versículo 1, o anterior, lá. Por esta razão, importa, você vai acompanhando ali, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
e toda transgressão ou desobediência já recebeu o justo castigo na cruz. Está consumado, está perdoado totalmente. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Nós temos visto tantos milagres acontecerem aqui, irmãos. Milagres de vida, pessoas ressuscitaram, estavam mortas. Mas não se fala mais disso. Não se traz mais à memória, aí só se traz à memória problema, dificuldade, discussão, partidarismo, vanglória, vamos falar em línguas, aleluia, aleluia. Daqui a pouco sai, estou dizendo que é errado. Mas é isso. Você se lembra onde você estava antes de Cristo te alcançar? Você lembra quem você era antes de Cristo te alcançar? Onde você está hoje e quem você é hoje? Então, pelo simples fato, mas não é simples, é poderoso, precisa vir onde Cristo é levantado para agradecer, para cultuar, reconhecer, devolver o amor que Ele te amou primeiro, mesmo sem você merecer. Isso tem que ser, isso é buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é a sua justiça. É você perseverar. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6, 2, 4, 6, diz assim, olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que é misericórdia? Aliás, o que é graça? É favor imerecido. Deus, olha aqui para mim, Deus nos dá, mesmo sem merecer, presta atenção, graça é Deus nos dando, mesmo sem merecer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que é misericórdia? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nesses dias de eleições, de acusações, de ofensa, nós merecemos, sabe o que? E, aliás, nós, como seres humanos, enquanto vivermos nessa terra, vamos merecer o inferno sempre, porque nós estamos sempre errando, sempre dificultando e principalmente sempre sendo pedra de tropeço na vida do irmão, mas não a pedra de edificação, de tropeço, fazer o irmão cair. Por isso que Deus é gracioso, nós não merecemos, mas Ele dá, e misericordioso, Ele não nos dá o que nós merecemos. Você sabe o que você merece? Eu sei o que eu mereço, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e Ele resolveu me abençoar, Ele resolveu me tornar filho dEle. Mas vamos aqui então, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga assim, pela graça eu sou salvo, mediante a fé, de tudo que for preciso. Isso não vem de mim, é dom, presente de Deus, e não de obras do merecimento. Conseguiu entender? Irmãos, nós precisamos fazer obras sim, mas não para merecer algo de Deus. Nós precisamos fazer obras para retribuir o amor de Deus, a obra de amor, obra de perdão, obra de justiça, que provém da fé. Agradecendo a Deus por tamanho amor, tamanho perdão, tamanha misericórdia, tamanha graça. Seja livre, diga para o irmão do lado, seja livre e reine em vida. Seja livre e reine em vida. Mas preste atenção, o Senhor, está escrito no estudo para vocês, passe essa palavra com vontade na célula. O Senhor é totalmente amável e cheio de beleza e glória.
A Bíblia diz que você, você está nele, diante de Deus. No entanto, nós temos encontrado muitos irmãos com o coração partido, de novo, clamando por uma palavra de Deus. Vou ouvir em outro lugar palavra de Deus. Coração partido, não entendeu o amor de Deus, não entendeu a graça ainda, o favor imerecido. Clamando por uma palavra de Deus. Mas para nós hoje, presta bem atenção, não é aquilo que você faz para Deus, mas sim para ver mais a Deus. Presta bem atenção, hoje não é para você fazer mais, mas sim para você ver mais a Deus. Aquilo que nós vimos aqui nesse vídeo. Primeiro temos que ser convencido disso, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, para depois fazermos sim, mas mediante essa fé daquilo que nós estamos vendo. Olhar para Cristo, ver o seu amor. Você consegue ver o amor de Deus através do Filho na tua vida? O sacrifício de Cristo por amor a você, valeu alguma coisa ou não valeu? Diga amém, por favor. Pois é, Ele morreu, deu a vida por você. Por amor a você, apesar de mim, apesar de nós. Ele deu a vida por nós. Sua graça, nós somos libertos e nós vamos reinar em vida. João 8,32, o que diz? Está vendo? Eu sei que estão usando no meio da política, mas eu nunca ouvi. Presta atenção no pastor aqui, ó. Estou com 55 anos, voto desde quando começaram a democracia, desde quando começaram as eleições diretas, até hoje. Eu nunca ouvi tanta pregação da palavra de Deus para o Brasil inteiro ouvir. Aí ficam reclamando de candidato A, B ou C, amado, importa que Jesus Cristo está sendo pregado. É isso mesmo, está sendo pregado. E o que diz João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é maior que tudo, Deus é maior que todos, Deus é Deus. Apesar de nós, Deus continua sendo Deus. Apesar do partido A, que já é partido, já falei, é cortado, não é inteiro. Apesar do partido B, Deus continua sendo o mesmo. Apesar de mim, apesar de você, Deus continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus, eu não sou nada. Qualquer um de nós sem Deus não somos nada. Agora, Deus sem nós, Ele continua sendo tudo. Estão entendendo? Diga graças a Deus. Então, primeiro, você precisa conhecer a verdade pura da graça de Deus. É o que nós estamos falando aqui agora há pouco, irmão. A verdade precisa se conhecer para ser livre, é a verdade do amor e do favor imerecido. Quantas pessoas ainda continuam com a boca no pó? Chorando, mendigando de Deus. Me dá, Senhor. Lembra da sanguessuga? Me dá, Senhor. Eu preciso, Senhor. Pano de saco, boca no pó. Não, querido. Hoje em dia, no Novo Testamento, não é hoje em dia, 2000 anos depois que Jesus Cristo disse está consumado, não tem mais que estar mendigando algo de Deus. Amado, se eu chego aqui e faço assim, quer ver? Ó? Por favor, vem cá, Lucas, ó, por favor, obreiro Lucas, ó, aqui, ó, Lucas, eu estou te dando de graça esse microfone, pode sentar lá. Recebeu de graça. Agora tem pessoas que estão com o microfone na mão. Alô, escuta aqui. É isso, Isaac. Pô, imagina o Lucas, com o microfone. Porque também tem errado, tem que tomar posse. Não precisa, a posse já está. Você já tem posse, tem que. Se alguém precisa fazer agora no Nova Aliança, usufruir. Ou seja, ligar o telefone, o microfone e usar. Mas sabe o que as pessoas fazem? O microfone na mão, só que sem ligar, né? Oh, Jesus, por favor, eu preciso do microfone. Me dá um microfone, ou seja, restaura meu casamento, me cura, me dá prosperidade, por favor, Jesus, aleluia, vou fazer um voto,
Vou fazer sei lá o quê. Irmão, faz assim, ó. A tecla e diga, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo microfone. Glória a Deus, obrigado pelo microfone. Pode dizer. Aplauda Jesus. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, as pessoas gostam é do problema. Adoram o problema. Quebrei tudo aqui, não se assusta. Adoram o problema. E sabe como é que eles fazem? Mas gostam tanto que diz assim, ó. É meu problema. E ninguém toma. Primeiro, o problema não é teu. Segundo, o problema que você tinha, Jesus já carregou sobre si na cruz do Calvário. Não é claro isso? É isso que você precisa conhecer, a verdade pura da graça de Deus. Diga para o irmão do lado, desista de merecer algo de Deus. Quebrei todo o microfone agora, aleluia. Vou ter que comprar um novo agora, aleluia. Não compra, Deus fazer um milagre, aleluia. Então presta atenção. Na primeira menção da palavra lágrima no Velho Testamento, bem rápido aqui, você vai ver depois no estudo de célula, foi uma mulher que chorou lá em Gênesis, Agar, chorando pelo seu filho. Depois Raquel chorando pelo filho. Mas tudo isso era no Antigo Testamento. Só que esse choro já foi recebido e guardado em taça de ouro. Mas quando choravam no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento resolveu o problema do choro e da lágrima. Que estava em taça de ouro. Jesus já resolveu, já ouviu, já sarou, já curou todo mundo. Já resolveu o problema do choro. Choro é diferente de quebrantamento, é outra coisa. Já vai pregar um dia para você sobre quebrantamento, que leva para chorar. Mas não é o choro do miserável, o melô do miserável, não. O quebrantamento é o choro do abençoado, que sabe que é abençoado e chora de alegria. Ainda bem que tem um técnico abençoado aí, tá vendo? Dou glória a Deus por isso. Isso é favor, derrubei, quebrou aqui aos pedaços, mas o Senhor já providenciou. Agora tem gente que quebra, meu Deus, o que eu vou fazer, Jesus, agora eu tenho dinheiro para resolver o problema do ter microfone quebrado, e fica meditando a semana inteira, não é capaz de nem levar para um técnico. Aleluia. Você precisa conhecer a verdade pura da graça de Deus, e agradecer o que Deus está fazendo. A lei foi dada por meio de um servo, mas a graça e a verdade veio através do Filho. Veja bem, a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Veio já. Diga, a graça já veio. Diga para o irmão do lado, a graça e a verdade já vieram através de Jesus. Diz para o irmão do lado aí. Aleluia. Olha aqui, ó, presta atenção. No primeiro milagre da lei, ó, alô, estão me ouvindo? No primeiro milagre da lei, Moisés transformou água em sangue. No primeiro milagre da nova aliança, o que Jesus fez? Transformou sangue em, não, vinho, água em vinho. Ou seja, lá era a morte, água em sangue morria. Aqui Jesus transformou água em vinho, alegria. Sorria. Diga para o irmão do lado, sorria. Você está na nova aliança. Isso é conhecer a verdade pura da graça de Deus. Sob a lei, Deus diz que de maneira nenhuma esquecer do teu pecado. Aliás, aquilo que você fez de errado vai até a segunda, terceira geração. Na lei. Agora, na nova aliança, na graça, o que Jesus disse? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Com suas iniquidades serei misericordioso, e de teus pecados jamais me lembrarei. Os teus pecados já foram perdoados. Só que não insista a pecar, porque você tem uma nova natureza. É aquela história. Escuta aqui, ó. Tem um porco e tem uma ovelha. Ovelha, porco. Porco, ovelha. A ovelha foi feita para andar onde? Nos campos. É verdade, o campo, imagine um campo verde, coisa mais linda, e a ovelha ali comendo.
O porco foi feito para viver aonde? Na lama. Isso, na lama. Aleluia. Qual é a natureza do porco? O natural dele é viver na lama. Qual é a natureza, o natural da ovelha? Viver num campo. Experimenta colocar uma ovelha na lama, ver se ela vai gostar. É isso a questão do pecado. Você pode errar, pecar, mas a tua natureza não é mais viver na lama. Até porque se uma ovelha insistir em ficar na lama, ela vai morrer. Porque ela tem muito pelo. Olha para o irmão do lado e diga assim: você é nova criatura. Diga amém, por favor. Aleluia. Oh, Jesus. Segundo, Deus se relaciona conosco com base no sumo sacerdote. Olha aqui, ó. Você pensa que é porque você canta bem, porque você ora bem, porque se cumpre um monte de coisa, que daí Deus quer ouvir você, relaciona com você. Não, Deus se relaciona com você com base no representante. Qual é o representante? Cristo, o Espírito Santo que habita em você. Não depende de você. O relacionamento de Deus com você é por causa daquele que habita em você. Quem é que habita em você? Então diga assim: eu creio e declaro que o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, é com base nesse ser que habita em você, é que Deus se relaciona com você. Você consegue entender? Pois é. O sumo sacerdote é um lindo retrato daquilo que Jesus está fazendo assentado à destra de Deus Pai. Ele não está tentando achar falha em você. Presta atenção. Jesus está sentado nos lugares celestiais, à direita do Pai, mas ele, Jesus, ele não está buscando falhas em você. Quem está buscando falha em você é o inimigo, o diabo, Satanás. Ele está do lado de cá, e cada vez que o diabo vem e acusa você, às vezes usa pessoas para acusar você, para condenar você, o que Jesus disse? Como advogado de defesa, já está perdoado. Eu já consumi, eu já paguei, eu já verti o sangue na cruz do Calvário, por isso não adianta mais você acusar, porque nenhuma condenação há para esse filho que está aqui comigo. Consegue entender isso? É simples, mas você precisa crer cada vez mais nisso e declarar, para tirar esse peso, essa condenação das tuas costas. Veja bem, o sumo sacerdote representa a nação diante de Deus, e o profeta representava Deus para o povo. A Bíblia não diz que ele é nosso profeta diante de Deus, e sim o sacerdote. Mas se a nação fosse má, e o sacerdote fosse bom, Deus abençoava a nação. Mas se o sacerdote fosse mau, maldição. Só que o nosso sumo sacerdote jamais será mau. Então não tem, biblicamente falando, como a nação ser amaldiçoada. Porque o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. Ele é bom. Aliás, ele é muito bom. Maravilhoso. Diga para o irmão do lado: Jesus é bom. Jesus é muito bom. É isso, pode assim: Jesus é muito bom. Fala, declara. Está sendo transformado. Está lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está contemplando, vendo Jesus sendo levantado. Amém? Graças a Deus. O problema de Israel é que mesmo tendo bons sacerdotes, ele morria e tudo ficava ruim e inseguro. Já falei. Hoje, no Novo Testamento, o sacerdote é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz em 1 João 4,17. Vamos ler aqui. 1 João 4,17. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também
nós somos nesse mundo. O que Jesus é? Amor, perdão, bondade, compaixão. Tudo que Jesus é, você também é nesse mundo. Diga para o irmão do lado, mas declare com fé para o irmão ouvir, que diz que ouve o vídeo, diga para o irmão, diga ali, ó, segundo Jesus é, você é nesse mundo. Diz para o irmão do outro lado ali, segundo Jesus é, você é nesse mundo. Sabe por que eu falo para os discípulos fazer isso? Porque vocês não têm essa prática, e precisa praticar em nome de Jesus. Essa é a prática da justiça. Não ficar apontando o erro do irmão, o partido do irmão. Não. Afirma o que ele é em Cristo. Pode ser branco, azul, vermelho, preto, sei lá o que, ele é de Jesus. Acima de tudo, ele é de Jesus. Tem pessoas que não têm o discernimento, mas até Jesus voltar, eu creio que vão ter revelação. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu como pastor, para pensar aqui. Eu tenho minhas escolhas. Embora não falei publicamente, vocês pastores, por que o pastor Alvo não se posiciona? Pois é, querido. Eu disse quem tem que convencer o Espírito Santo de Deus. Agora vou dizer uma coisa para você. Eu amo gremista e colorado. Eu amo tanto o partido A como o partido B. Eu amo direita e esquerda. Pessoas, não ideologia. Nós vamos separar essas coisas. Separar. Eu amo as pessoas, mas não amo o pecado. Eu amo as pessoas, mas não amo a ideologia desse mundo. É outra coisa. E foi isso que eu fiz no seminário, falando de uma ideologia que tem no mundo. Mas não atirei pedra em ninguém. Por quê? Porque eu sei que eu erro. Eu sei que eu tenho falhas. Eu não vou exercer a justiça própria. Eu não sou melhor que ninguém. Diga graças a Deus. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Olha, somos terceiros, somos transformados contemplando a Cristo e não a nós mesmos. Tem pessoas que vão no espelho, ai que lindo que eu estou, olha só meu cabelo, olha a minha barba, olha os meus olhos, os meus cílios. Pois é, não é isso. E mesmo assim, se você for contemplar você mesmo, quer que te diga algo aqui? Se você for contemplar a si mesmo, você está frito, assado e cozido. Você precisa contemplar a Cristo. Diga para o irmão do teu lado, e você precisa contemplar a Cristo. Pois é, então, vamos ver aqui, ó. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Você está sendo transformado ao ouvir a palavra de Deus. Mas você é transformado, você contempla Cristo. Diz ali, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E diz uma coisa, o que aconteceu com Pedro, quando Jesus disse assim, ó, Pedro, vem aqui, ande sobre as águas. O que Pedro estava olhando para quem? Estava contemplando a quem? A Cristo, a graça, o favor. Será que na hora ele pensou assim, será que eu posso ou não posso? Naquele primeiro momento, quando veio a palavra de Jesus, olhou para Jesus, ele pensou, será que eu posso ou será que eu não posso? Será que sou pecador ou não sou? Não. Quando ele estava contemplando a Cristo, ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele olhou para a circunstância, e começou a pensar, mas como pode isso, um homem andar sobre as águas? E também com certeza veio aquele pensamento do acusador, você é pecador, você é um cara que não tem jeito. Afunda. Contemplar Cristo é você seguir apesar de você. Apesar dos irmãos, apesar do partido, apesar da circunstância. Isso é contemplar Cristo e seguir. Que Pedro não ficou parado no barco ou ficou parado na sua comodidade no barquinho. Não, ele caminhou. Quem contempla Cristo, caminha, se move, se movimenta em direção de Cristo. Diga amém. Por isso que eu disse que você veio aqui porque está contemplando a Cristo.
Você não está olhando para o mar. Você não está olhando para a circunstância, para a dificuldade, para o problema, para o dia de amanhã. Por isso que você é mais do que vencedor. E está dando a resposta de amor pelo amor que Ele te deu e te amou primeiro. Você consegue entender? Aleluia. Agora veja bem. Você sabe que não pode fazer isso, mas quando você olha para Jesus, o Espírito Santo faz você ser como Ele é. Assim como Ele é, você é aqui. Então quando se olha para Ele, você passa a ser como Ele é. Mas é difícil contemplar Cristo, né? Está vendo? É mais fácil fazer algo natural, daquilo que a gente enxerga. Aleluia. Quarto, melhor é receber do que dar. Eu fiz questão de trazer essa palavra depois da ceia, depois daquela que eu preguei a semana passada. É melhor dar do que receber. Eu vou falar da cruz para você, da obra da cruz, para você ter discernimento de quando se fala algo aqui para você e quando se fala algo aqui para você. São duas coisas que se discernem só através do Espírito, mas todas têm a ver com a cruz, com aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Então, melhor receber do que dar. Por quê? Aqui, ó. Diga assim comigo. O vertical necessariamente gera o horizontal. Então, vamos aqui. É difícil para nós entendermos que no relacionamento com Deus é mais abençoado em receber do que dar. Por quê? Está vendo como eu falei no começo? As pessoas eram acostumadas a dar para Deus, fazer voto, fazer promessa para receber. A única igreja que prega o favor de Deus é a videira. Alô? A única igreja que ensina você a receber e não a trocar com Deus é a videira. As demais todas ensinam você a pagar. Trocar com Deus. Eu faço, logo eu recebo. Eu ensino, se já recebeu, então, logo você faz. É o contrário. 7 semanas para libertar do que do vício. 21 dias para não sei o quê. Apesar que nós fazemos 21 dias de jejum e oração, né? Mas não para trocar com Deus. Essa é a diferença. Nós fazemos porque Ele já fez conosco. Nós não vamos fazer para obter o que Ele já fez. Quando Ele disse está consumado, o que Ele disse? Está feito. Acabou, então receba agora. Mas viva segundo essa nova natureza. Seja para as pessoas a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Estão entendendo? Eu sei que tem gente nova aqui, mas amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Espero que o Espírito Santo vai revelar, já está revelando. Já olhe pela face, pelo rosto das pessoas novas que estão aqui. Receber o Evangelho da graça é uma bênção. É uma graça. É uma graça. Eu saio bem feliz, tenho certeza disso, porque essa é a verdade que liberta. Não é colocar peso e condenação em cima das pessoas. Aleluia. Mas presta atenção. Entretanto, o relacionamento com os homens é mais abençoado dar do que receber. Com Deus você precisa primeiro receber, para depois dar. Mas para o irmão, primeiro dar, para depois receber. Com Deus você recebe e dá. Com o irmão, você dá e recebe, mas não quer nada de volta também. Se o irmão não corresponder para você, você não precisa mudar de maneira de ser. Aleluia. Na história de Marta e Maria, presta atenção. Marta estava tão ocupada em fazer. E Maria só queria receber. E não é o dadá, é diferente. Ela estava contemplando Jesus, Maria. Quando ela estava aos pés de Jesus, olha o que Jesus disse, presta bem atenção. Lucas, você tem que ler sempre o contexto das coisas. Lucas, capítulo 10, versículo 42, olha o que diz aqui. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. Diz assim: entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa, diga, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus está dizendo para você aqui hoje, uma só coisa. Contemple o Senhor. Adore o Senhor.
Deixa os problemas e preocupações, ansiosa solicitude da vida, pela vida, uma coisa só, Ele trouxe você para ouvir aqui. Adore a Ele, contemple a Ele, agradeça a Ele. Maria escolheu a melhor parte, nós amamos porque Ele nos amou. Que nem a professora da minha época, do primário, é assim, nós o amamos porque Ele nos amou Aleluia. Era assim. Eu aprendia e decorava essas coisas, fazia parte da minha vida. Só que hoje não se ensina mais assim, né, irmãos? O ensino está completamente desvirtuado. Então diga assim, Ele me amou. Não é Ele me amou. Diga assim, eu amo. Por quê? Ele me amou primeiro. Então diz para o irmão do lado aí, construa uma frase dizendo para o teu irmão, isso que eu falei para você. Ele te ama. Não. Construa. Aleluia. Diga assim, você ama a Deus porque Ele amou você primeiro. Isso tem que ser algo fluente, fácil, rápido, natural, conforme essa natureza. Diga de novo para o irmão do lado, você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Bem rápido. Vai lá, aleluia. Diga amém, aleluia. E para acordar, aplauda o Senhor Jesus Cristo para acordar o irmão que está dormindo. Aleluia, acorda, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é conhecereis a verdade vos libertará. É simples. Jesus. Por isso que eu disse, apesar de nós, né, como Deus tem paciência conosco, perseverante conosco, longânimo e assaz benigno para conosco. Né, Jesus? Aleluia. Em relação à mulher do poço de Samaria, lembra? Jesus estava cansado, mas aquela mulher veio e recebeu dele. Então, seja, querido, sempre que você for até Ele vai suprir você. Quando você vier onde Ele for levantado, atraído por Ele vai suprir você. Por isso que eu disse, irmãos, eu quando venho num culto, tanto para pregar, quanto para ouvir a palavra, eu saio de lá abastecido, transformado. Eu posso vir cansado às vezes, mas saio de lá de outra maneira. Fui transformado por Jesus. Eu me lembro da época que eu liderava a célula, irmãos. Trabalhava 10, 12 horas por dia, era tesoureiro de um banco, do Banco do Brasil, na época, saía cansado, às vezes 7 horas da noite, irmãos. A pessoa pensa que banco é das 10 às 13, ia para público, começava às 7 da manhã, às 7 da noite. Era uma loucura, saía cansado, sobrecarregado, me arrastando, mas ia por amor, chegava na célula e voltava para casa 11 horas, meia-noite, cheio de vida, não tinha mais cansaço. Por quê? Porque você recebe dele. Quem vem contemplar Jesus, porque Ele é levantado, atraído por Ele, sai saciado sim. Sai completo, sai cheio de vida, cheio de Jesus. Diga para o irmão do lado, você está cheio de Jesus. Agora diga algo bem forte, diga assim, você é lindo ou linda. Diga isso, pode ser de novo, você é lindo. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Lindo, maravilhoso, porque Jesus, por causa do representante, embora tem muitas pessoas, todos são lindos, por isso que eu disse, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aleluia. Quando os discípulos voltaram com comida, perceberam que ele tinha sido fortalecido, estavam satisfeitos, por quê? Porque a mulher pecadora veio e ela recebeu dele. Com o homem, presta atenção, ó, alô, ó. Com o homem, quando você vem receber do homem, você escolhe alguém para receber, consequência, não recebe, porque é o homem. Agora, quando você vem receber de Jesus, o Senhor, você, olha aqui, presta atenção, vou falar algo aqui que está na Bíblia agora. Quando você vem receber do homem, você não recebe nada, ou recebe, mas termina. Mas quando você vai receber de Deus, sabe o que acontece? Você fortalece o Senhor. Como é que é isso? Pois é, então vamos ver Salmo 116. O que eu daria ao Senhor, né, Jesus? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação?
Nosso querido pastor Antônio Cirilo canta esse hino. Presta atenção. Quando você vem aqui para receber de Jesus, você está fortalecendo Jesus. Olha que maravilhoso. E aquele que não vem está enfraquecendo Jesus. Miseriqueima, misericredo, tudo que existe no mundo. Você, líder, tem um compromisso de amor com os teus liderados. Você tem que chegar em casa e chorar. Mas não lamuriar, não mendigar. Presta atenção, o que diz Salmo 116, versículos 12 e 13? É isso, 116, versículo 12 e 13. Você fortalece o Senhor. Olha ali, ó. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que é? Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o seu nome. O que é tomar o cálice da salvação? É você aceitar, receber o que Ele já fez por você. Crer que Ele morreu por você. Crer que já está consumado. Invocar o seu nome. Você vai entender como é que você invoca o nome do Senhor hoje. Está no estudo. Presta atenção, ainda tem bastante coisa. Presta atenção. Não canse, não se canse. Persevere. O salmista pergunta como agradecer ao Senhor pelo que Ele tem dado. 13 já disse. Tome mais dele. Diga para o irmão do lado. Diga assim: sabe como é que você faz para agradecer ao Senhor? 2 pontos. Diga para ele: tome mais dele. Sabe como é que se toma mais dele? Negando a tua vontade de ficar em casa. Assistindo É Fantástico, que não muda nada. Assistindo não sei o quê. Futebol, que não muda nada. Se perdendo por cansaço, que não muda nada. Agora, quando se vem para cá, você está tomando do cálice da salvação. E o Senhor está se alegrando com você. Diga amém. Graças a Deus. Olha para o irmão do lado assim: está entendendo? Aleluia. Aleluia. É. Ele ama. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sabia que Jesus ama isso? Quando você toma dele. É como se você o fortalecesse, irmão. Olha que coisa incrível que você nunca tinha ouvido até hoje. Você está fortalecendo o Senhor. Quer ver por quê? Porque tem pessoas que estão diminuindo o sacrifício dele na cruz, dizendo que não foi necessário. Você, quando vem aqui para adorar a Deus, tendo discernimento, você está crendo e fortalecendo Jesus. Simples assim. Diga para o irmão do lado: você está fortalecendo a Cristo, aleluia. Mas na verdade, quando você toma dele, você coloca Deus na posição de Deus. Quando você, irmão, presta atenção, quando está tomando dele, está colocando Deus numa posição de honra. E quando não faz, está colocando Deus numa posição de desonra. Diga para o irmão do lado: e você está colocando Deus numa posição de honra através dessa tua decisão, dessa tua escolha. Aleluia, entendeu? Pergunta, diga: entendeu, irmão? Amém? Você não perdeu, você ganhou, veio aqui. Diga graças a Deus, né, Jussara? Isso é seu vencedor, é mais que vencedor, Rosane. É mais que vencedor. Porém, para receber, você precisa de fé. Agora, a lei, ela rouba a fé. A graça aumenta a fé. Diga assim: a lei rouba a fé. Mas a graça aumenta a fé. Quinto, esqueça a lei e tenha uma grande fé. Como é que Jesus dizia para os discípulos em determinados momentos: ó homens de pequena fé. Não é isso? No Antigo Testamento você precisava se arrepender para depois receber. Mas no Novo Testamento você primeiro recebe a bondade de Deus, que leva você ao arrependimento, à mudança de mente. No primeiro encontro de Pedro com Jesus, o Senhor disse para ele: atira
a rede para o lado. O que Pedro fez? Atirou. O que ele fez? Ele ouviu e atirou. Ele não se arrependeu primeiro, ele atirou primeiro e recolheu aquele monte de peixe. E depois Deus disse: vou fazer você pescador de homens. Ele não disse que Pedro era pecador, ele disse: vou fazer de você pescador de homens. A graça não deve ser só um ensinamento, objeto de fé, mas sim é uma pessoa. A pessoa é Jesus. A lei não veio para justificar o homem, mas alguém diz que Jesus não veio para remover a lei, e sim para cumpri-la. E foi exatamente isso que ele fez. Presta atenção agora aqui. Alô? Somente 2 vezes nos evangelhos se menciona que alguém teve grande fé. Olha aqui. 2 vezes no Novo Testamento se menciona que aquelas pessoas tinham grande fé. Uma foi um tal de centurião romano. Não era judeu. Não era hebreu. Ele não sabia da lei. Alô? É nesse sentido. Ele não sabia da lei. O que era certo e o que era errado mediante a lei. A segunda foi a mulher Ciro-Fenícia. Mas o que tem de semelhante nas duas? O que há entre elas? São pessoas completamente diferentes uma da outra. A resposta é que elas não estavam sob a lei. Não sabiam nada sobre os 10 mandamentos. Elas só sabiam de Jesus. Por isso que você tem que vir aqui para conhecer a Jesus. Prosseguir em conhecer a Jesus. Diga para o irmão do lado: prossiga e conheça somente, unicamente a Jesus. Aleluia. 6. Jesus pagou o preço cobrado pela lei. Você não precisa pagar. Certo? Então vamos ver aqui. João capítulo 8, versículos, deixa eu ver, do 3 ao 11. É importante ler tudo isso aqui. Sobre a mulher adúltera, presta atenção aqui. João 8, do 3 ao 11. Diz assim: Jesus, não é o 13, não ia ler todo ele, né? Não, vou ler o 13 então. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Diga assim: escrevia na terra com o dedo. Tá. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Diga assim: continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, diga assim: acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Diga assim: ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Isso. Aí erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Presta atenção. Eu quero desenvolver isso contigo agora. Aguarda mais um pouco. Presta atenção aqui. É importante você perceber o que está aqui. Jesus já pagou o preço cobrado pela lei. Você não precisa mais pagar. Mas presta atenção. A mulher foi pega em adultério e levada até Jesus pelos fariseus que queriam apedrejá-la. Jesus disse que na lei Moisés havia dito que ela deveria ser apedrejada. E que ele diria: se Jesus dissesse para não apedrejar, ele ia quebrar a lei. E se dissesse para apedrejar, chocaria todos que estavam ouvindo falar sobre o amor e a graça de Deus. Certo? Ou seja, presta atenção em mim. Quando alguém vier falar para você a respeito do pecado de alguém, qual é a tua atitude? Quando alguém vem falar para você sobre o pecado de alguma pessoa, quero falar para Jesus sobre o pecado daquela pessoa. O que Jesus fez? Jesus, com o seu dedo, escreveu no chão. Em Israel, o lugar onde os doutores da lei ensinavam e onde Jesus estava, não era terra.
Ele estava escrevendo na pedra. Diga pedra. Presta atenção. Ele estava escrevendo na pedra. Pois é, não sabia, está sabendo hoje. Estava escrevendo na pedra, porque lá onde eles reuniram era pedra. Tem muito filme e coisa que não são. Estava escrevendo na pedra. Podia ter uma poeirinha, mas era pedra. Tá bom? Em Israel, ele se abaixou para escrever na pedra. E Jesus liberou a plenitude da luz da lei sobre a consciência deles. O que Jesus quis mostrar para as pessoas e quer mostrar para você quando vem acusar alguém? Ninguém é perfeito diante de Deus. Se a pessoa é errada, nós também somos. Foi isso que Jesus quis mostrar para as pessoas. E olha o que diz aqui. Então, e daí o que ele disse? Aquele que não tivesse pecado, atire a primeira pedra. É o que eu falo para vocês da rede social. Alô? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas olha a atitude de Jesus. Pela segunda vez se abaixou e continuou escrevendo na pedra. Quantas vezes Deus deu a lei? 2 vezes. A primeira por Moisés e depois mandou colocar debaixo do propiciatório. Então ele botou a lei embaixo do propiciatório, assim, embaixo da tampa. Primeiro para Moisés, depois colocou embaixo do propiciatório. Então, quando ensinamos os 10 mandamentos, nós os tiramos debaixo do propiciatório e o resultado é morte. A única parte da lei que foi gravada em pedras foram os 10 mandamentos, e Deus chama de morte. Está lá em 2 Coríntios 3:7, eu não vou ler. O pensamento dos fariseus sobre essa mulher é que a apedrejassem, se pudesse, mas não puderam. Jesus, por outro lado, podia, mas não fez. Agora, ele não quebrou a lei, ele cumpriu. Ele cumpriu a verdadeira santidade da lei, apesar de não ter apedrejado a mulher. Agora presta atenção. O motivo pelo qual não há mais condenação para nós, é porque há 2000 anos, Jesus Cristo, naquele madeiro, foi pendurado por nós, e liberou toda a sua ira, santa indignação, contra os pecados e tudo aquilo, na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele levou Jesus Cristo para aquela cruz do Calvário, ele morreu levando sobre si toda a condenação. Você precisa enxergar isso o tempo inteiro. Quando aquela pessoa te ofende, você tem que olhar para lá, que Jesus já levou sobre ele a ofensa que o irmão fez contra você. Aquele que não ofendeu, atire a primeira pedra. Aquele que não tem partido, atire a primeira pedra. Eu estou falando novamente para você em época de eleições, eu sei, estou enfatizando isso em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando de partido A, B, C. Eu estou falando de pessoas que eu amo a todas igual, assim como Deus, mas eu falo de uma ideologia que existe no mundo. A ideologia celestial e bíblica está aqui. A ideologia do homem está nas cartilhas dos partidos, que são partidos, não são inteiros. O único lugar que é inteiro é aqui. Amém? Consegue entender? Então vamos lá. Há na justiça, presta atenção, algo que se chama Double Jeopardy Clause, que encontra-se prevista na 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz o seguinte, presta atenção, isso aí está na justiça, nas leis, na Constituição dos Estados Unidos, diz assim, o mesmo crime não pode ser julgado 2 vezes. Agora eu pergunto para você, alô, quando eu ofendo o obreiro Lucas, eu vou ser condenado por isso? Sim ou não? Não! Meu Deus, irmãos. Alô? Vocês não creem que eu estou salvo? Vocês não creem que Cristo habita em mim? Irmãos, novamente, presta atenção em mim. Acorda o irmão que está dormindo, acorda. Estamos indo para o final, presta atenção aqui. Quando eu ofendo o obreiro Lucas, eu sou condenado? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo já foi condenado e pagou pela minha ofensa ao obreiro Lucas. Agora, tem consequência do que eu fiz? Tem. Não é a lei da semeadura e da colheita, não, porque Jesus já cumpriu, mas tem uma consequência.
Por exemplo, eu dou um tiro, eu mato uma pessoa. Um cristão pode matar, você pode pensar o que quiser. Mas digamos, para o exemplo extremo, eu mato uma pessoa. Eu vou ser condenado por Jesus? É duro, não vou incentivar isso, não estou incentivando ninguém, presta atenção. Eu sei que tem pessoas que fazem isso. Ainda mais quando é gravar, por isso que eu não gosto de gravar muita coisa. Tem pessoas que... Só um pouquinho. Então, sou condenado? Não. Por quê? Porque ele já foi condenado e pagou. Agora, tem a consequência? Tem, eu vou preso. Vou pagar pelo que eu fiz aqui no natural. Mas Jesus já me salvou, já me inocentou. Agora, quer ver uma coisa? Presta atenção. Porque eu sei que eu puxei um exemplo extremo. Eu estou controlando as crianças para não terminar antes delas. Presta atenção. Eu estava dando um exemplo aqui. Nós precisamos separar hoje também, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que não ouviram na ceia, que vieram hoje, não vieram na ceia. Presta atenção. Olha aqui para mim. Esta caixa, ela é boa ou é má? Presta atenção. Aqui eu tenho um tijolo. Um tijolo é bom ou é ruim? Agora eu vou bem no extremo. A arma que eu usei para matar a pessoa é boa ou é ruim? Agora eu vou dizer para você. Tanto este caso depende do ser humano que usa. Essa caixa é feita para colocar dízimo e oferta. Mas eu posso pegar aqui e dar rachar na cabeça do irmão. Foi a caixa que bateu na cabeça do irmão? O tijolo é feito para construir um prédio, uma parede, um edifício. Agora eu posso atirar na testa de uma pessoa e matar. O tijolo é ruim? Depende do ser humano que usa. A arma, não estou defendendo a arma, presta atenção, não vão desvirtuar o que o pastor está falando. Eu fui no extremo para você entender, extremo, para entender, em nome de Jesus. Está aqui a arma. Ela é boa ou é ruim? Depende do ser humano que usa. Mas aí fico perdendo tempo com discussão que não leva a nada. O problema, outra coisa, o trânsito é violento. Não, o trânsito não é violento. Violento são as pessoas que estão dirigindo o carro. Tem umas que quando passa o ciclista, bibi, por gentileza, passa. Tem outras que chegam atrás, bibi, estou com pressa, sai da frente. É violento o trânsito? O problema não são as coisas. Quero que se entenda hoje, em nome de Jesus, o problema são as pessoas. Porque as pessoas invariavelmente são assim, a natureza humana. Só que você tem uma nova natureza, você é filho de Deus. Meu Deus, você é a própria imagem de Jesus, o próprio amor de Deus. É o perdão, a misericórdia, a paciência. Isso é o que você é. Assim como Ele é, somos aqui nessa terra, aleluia. Diga assim para o teu irmão ouvir, declare, assim como Ele é, você é aqui nesse mundo. Diga aleluia, glória a Deus. Mais um aplauso para Jesus para acordar o irmão. Já estamos indo para o fim, aleluia. Já estamos indo para o fim. Como é que está lá? Aleluia. Seus pecados foram de uma vez punidos no corpo do seu Salvador. E se outra vez for punido, isso é uma injustiça, é um abuso. Imagina que a pessoa que matou alguém é punido com 10 anos. Aí é solto, não mata mais ninguém, bota de novo mais 10 anos. É justo? Não é. Então como é que Deus vai punir algo que Ele já puniu em Cristo? Você precisa mudar essa mente em nome de Jesus. Deus não pode punir, o princípio da lei. Ninguém pode punir 2 vezes o mesmo crime. Graças a Deus, porque Ele foi condenado. Você não pode mais ser condenado. Irmão, presta atenção aqui no pastor. Porque Jesus foi condenado, você não pode mais ser condenado. Mas você tem uma nova natureza. A tua natureza não é de ladrão, de assassino, de mentiroso. A tua natureza é de amor.
Viu? Aquele que eu quebrei funciona. É de amor, é de graça. Aleluia. Último, sétimo. A grande troca. Você está livre. Diga para o irmão do lado, você está livre. Agora só quem crê grita bem alto. Diga assim, eu estou livre. Ah, mais alto. Diga, mais alto, eu estou livre. Quando o teu time faz gols, faz assim. Quem gosta de futebol, gol, é gol. Diga bem forte, eu estou livre. Aleluia. Agora olhe para o irmão do lado que não tem força nem de levantar o braço. Levanta o mão do irmão, diga, você está livre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Naquela cruz, ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Vocês viram ali? Ele gritou bem alto, para que todos pudessem ouvir que Deus o abandonou. Por isso que ele gritou alto, Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário. E sabe por quê? Para que hoje, sabe qual é o teu clamor? Sabe qual é a tua invocação, não mendigação? Sabe qual é a invocação? Você tem que dizer, meu Deus, ou até nem meu Deus, diga assim, meu Pai, como me amaste tanto. Isso é invocar o Senhor, não é mendigar. Quando você for falar, orar para Deus, diga isso. Quando ele diz, meu Pai, por que me desamparaste, meu Deus, é que para que hoje você possa dizer, meu Pai, por que, como me amaste tanto. Isso é invocar, isso é clamar, mas nós somos ensinados a mendigar, a andar com a boca no pó, com um pano de saco, mendigando algo que Jesus já conquistou. Estão entendendo? Quem entendeu, diga amém. Se você não entendeu, diga misericórdia. Aleluia. Se não entendeu, diga misericórdia. Mas o Senhor vai convencer você em nome de Jesus. Os irmãos podem subir aqui, os irmãos do louvor. Aleluia. Pode subir aqui. Gritou que hoje Deus possa dizer para você e para mim. Sabe o que Deus disse para você? Quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Sabe por que ele disse isso? Para que hoje você possa ouvir dele. Olha aqui, ele está dizendo, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Diga para o irmão do lado aí, Jesus está dizendo para você agora, diga aí para o irmão do lado, diga assim, eu nunca te deixarei, nem te desampararei, e jamais te abandonarei. Pois é, e sabe que ele usou a coroa de espinho para que você tenha a coroa da paz. Ele venceu por você para que você possa descansar. Diga para o irmão do lado, descansa. Descansa. Olha, Jesus disse que as raposas têm seus covis e as aves seus ninhos, mas ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele não encontrou lugar para reclinar a cabeça. Mas finalmente na cruz, no Evangelho de João, diz que quando Jesus disse, está consumado, se lembra aqui a imagem? Ele disse assim, está consumado, e inclinou a cabeça. Lá, quando ele estava pregando, disse que não tinha onde inclinar, onde descansar, pois saiba que depois que ele morreu por você, ele descansou. Ou seja, ele cumpriu aquilo que foi determinado para ele. Aquilo foi uma grande sataneira. A ratoeira pega rato, a sataneira pegou Satanás. Pensava que Jesus estava morto, ele não morreu, ele ressuscitou. Ele morreu melhor, mas ressuscitou, hoje vive, está e habita em você. Essa que é a verdade do Evangelho. Quando ele inclinou a cabeça, ele descansou. Muitas pessoas, e olha, esse inclinar da cabeça de Jesus é posição de poder. Quando você se submete a uma autoridade, quando você não reclama, quando você não murmura e simplesmente, poderosamente baixa e inclina a cabeça, é posição de poder de Deus para a tua vida. Pode crer nisso. É descanso. Você está debaixo de um guarda-chuva na chuva e não vai se molhar. Essa é a posição de poder. Quando se inclina a tua cabeça. Muitas pessoas morrem e a cabeça cai. Mas no caso de Jesus, ele inclinou a cabeça. E a mesma palavra no grego, clino,
que ele dizia que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Finalmente, Jesus encontrou descanso enquanto amava você, enquanto salvava você, enquanto redimia, enquanto pagava por sua redenção. Naqueles dias na sinagoga havia uma divisão entre homens e mulheres, e ficavam do outro lado da parede as mulheres, e tinha uma mulher que estava encurvada. Jesus viu aquela mulher e chamou. Você pode ficar em pé. Jesus viu você quando entrou aqui hoje. Jesus viu você e está te chamando. Não precisa sair do lugar, aqui eu não faço apelo, mas aí no teu lugar, chamando o teu coração, que você está recebendo essa palavra. Jesus está te chamando. Ele viu quando você entrou aqui encurvado, e Jesus está te chamando, como chamou aquela mulher. Por 18 anos ela estava encurvada pelo espírito da enfermidade. 18 é o número do diabo. 666. 6 mais 6 mais 6, 18. 18 anos. Tem muita gente que está sendo liberta hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Não por causa do diabo, mas está sendo liberta. Os fariseus, o líder da sinagoga disse: 6 dias há que devemos trabalhar. Ou seja, há 6 dias em que o homem deve trabalhar. A ideia dele é dever. É que o homem deve trabalhar, é performance, obras de merecimento. Jesus disse: não convinha soltar da prisão. Deus está tirando você da prisão do engano, da prisão da doutrina, da mentira e da influência desse mundo. E quer que eu diga hoje, em nome de Jesus, desse pensamento da dominação mundial? Muitos estão sendo libertos aqui nessa noite, em nome de Jesus, porque você está contemplando Cristo. Ele foi levantado aqui e você foi atraído por Ele. E você vai agradecer muito a partir de hoje. Muito a partir de hoje. O que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. O homem tinha a prisão na mente, a performance, ele tinha a lei na sua mente. Jesus tinha amor na sua mente por você. Ele não julgou você. Ele não apontou os teus erros. Ele não condenou você. Ele não discutiu com você. Ele só te amou. Jesus tinha liberdade na sua mente, tinha abertura de prisão da sua mente. Fariseu disse que o homem deve trabalhar. Jesus disse que você foi liberto nesta noite, em nome de Jesus. E eu declaro para você, em nome de Jesus, você está livre. Amém. Então agora eu quero que você ore com o irmão, enquanto o irmão vai ministrar um louvor. Você ore agora com o irmão. Ore para que verdadeiramente ele seja livre e venha reinar em vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Ora com o irmão, ora com o irmão.